Bem-vindos ao primeiro episódio especial de Halloween de Beethoven no Boteco. Eu sou Daniel Stunges, produtor musical e músico. Eu sou Leandro Coelho, sou compositor, arranjador e orquestrador. Véspera de Halloween e nada melhor do que ouvir o episódio especial do podcast Beethoven no Boteco. Véspera de Halloween, vistam seus chapéus, montem suas vassouras e prepare-se para esse próximo episódio. Hoje vamos falar sobre a história do compositor sem cabeça. Os tópicos de hoje são o período clássico, principais compositores do período clássico, o compositor Haydn e finalmente o compositor sem cabeça. Então vamos lá, o período clássico. O período clássico está entre os períodos barroco e romântico e inicia no século XVIII, finalizando no início do século XIX. Agora vamos falar de dois instrumentos que foram bastante característicos para esse período e do período anterior. O cravo, um instrumento bastante utilizado no período barroco, foi substituído pelo piano, que na época era chamado de piano forte. Mas por que esse nome? Por causa da estrutura que era montada às teclas do piano. E o músico conseguia tocar com mais expressão, mais forte ou suave, diferente do cravo, que independente da maneira que você toca, não tem grandes alterações de som. Eu acho que deve ser um pouco parecido com a guitarra, né? Às vezes é difícil tirar certos tipos de sons, né? Dependendo, um som mais fraco, mais suave, pianíssimo, já é um pouco mais difícil do que o forte, né? O forte já é mais fácil. Na guitarra distorcida, né? Porque ela comprime, então a distorção ela sempre comprime, né? É uma forma, tanto, né, que meio que não precisa depois comprimir guitarra. Uma guitarra limpa, aí você tem bastante dinâmica até. Uma guitarra, como você falou, normalmente não tem tanta dinâmica, mas se você toca uma guitarra limpa e uma distorcida depois, é bem claro isso para você. E nesse período, no período clássico, a música instrumental era considerada de extrema importância e as principais formas de música eram o trio, o quarteto de cordas, a sonata, a sinfonia e o concerto solo. O concerto solo era um músico virtuoso que apresentava uma obra solo para violino, piano ou qualquer outro instrumento acompanhado por uma orquestra. E tinha também a música vocal, como composições escritas para um cantor e um instrumentista. Também foram importantes nesse período, assim como as obras corais e as óperas. Nessas apresentações solo, já algum compositor tipo Mozart fazia para alguma outra pessoa tocar normalmente, né? Tinha essa curiosidade. Eu sei que em algum momento já tem isso depois, mas nessas era comum ter, por exemplo, sei lá, uns 4 compassos que o compositor deixava à vontade pro solista fazer alguma coisa, improvisar? Boa pergunta, porque tudo era meio que anotado na partitura, né? Que acho que a partir do Beethoven começa já a ter isso, não tenho certeza, mas eu acho que no Beethoven já tinha, né? Pode ser que a partir de Beethoven sim, mas eu não sei ao certo como que foi isso no início do período clássico. Eu sei que no barroco, Vivaldi, quando compunha peças no qual algum solista iria interpretar, ele escrevia o nome do solista na partitura, como fosse uma dedicatória. Parece que tinha o nome das alunas de Vivaldi na partitura, assim, quando ele dedicava a peça à solista. Ah, sim, legal. Então já veio vindo lá de trás, já veio vindo do barroco, né? E no século XVIII, a Europa começou a evoluir para um novo estilo de arquitetura, literatura e artes em geral. E esse estilo buscava seguir a antiguidade clássica. A música buscava um estilo muito mais transparente, como por exemplo uma melodia única e bem estruturada, acompanhada por acordes, e as tonalidades começaram a ganhar cores por serem contrastantes.
por causa das dinâmicas e modulações para outras tonalidades. Então, a música do período clássico era o contraste da música cheio de ornamentos da era barroca, dando espaço à simplicidade ao invés da complexidade, que é complexidade entre aspas, né? Bem entre aspas, uma aparente simplicidade. E as orquestras começaram a aumentar de tamanho, obtendo um som mais encorpado e poderoso. Olha aí o início da mixagem. Começou a mixagem. A disposição da orquestra, a maneira onde os músicos estão, não deixa de ser uma mixagem ao vivo. Com certeza. A orquestra segue meio que a imagem estéreo, né? Então a disposição dos instrumentos estão ali, que é por causa da acústica. Às vezes tem sala que muda algumas coisas, mas é muito pouco. E isso forma toda a imagem estéreo para a gente ouvir todo mundo tocando bonitinho. Sim, aliás, se alguém tiver curiosidade, pesquisem aí depois. Tipo orquestra barroca, orquestra clássica, orquestra romântica, para ver assim a disposição dos instrumentos, o tamanho da orquestra, que aí vocês vão ter uma ideia de como foi mudando isso. Tem até orquestras que, hoje em dia, que em alguns lugares que fazem, tipo, orquestra barroca mesmo. Tocam com instrumentos naquele estilo, naquela formação. Aí você tem uma ideia de como soaria a música barroca no período barroco mesmo. Porque também pode acontecer de você vai ouvir uma peça do Vivaldi, mas estão tocando uma formação mais romântica, alguma coisa assim, né? Eu não lembro ao certo se era 2018 ou 2019. Eu acho que tá mais para 2018. Eu fui a um concerto que a orquestra era composta por instrumentos de época, da época de Beethoven. E o som, assim, não é igual à orquestra de hoje. É parecido, mas você sente, assim, uma diferença mesmo. A estrutura da orquestra, a formação, era parecida com a que Beethoven regia na época dele. Então, foi uma experiência muito diferente e muito legal. Você sente que é diferente das orquestras de hoje, como por exemplo, a 20th Century Fox tem uma orquestra com mais de 100 músicos. A trilha sonora do filme De Volta para o Futuro foi gravada com uma orquestra parecida com a orquestra de Mahler, de tanto músico que tinha ali, né? Você falou orquestra tipo do Mahler, eu já quase caí da cadeira aqui, porque... Hoje em dia o cinema grava com orquestras enormes, assim, produções como O Senhor dos Anéis, Star Wars e até mesmo De Volta para o Futuro eram orquestras grandes. E esse novo período fortaleceu também mudanças na economia e na estrutura social, fazendo com que a nobreza se tornasse a principal patrocinadora da música instrumental, enquanto uma certa parte do público preferia óperas cômicas. Olha só que interessante, isso não parece meio que os dias atuais? O presente parece ser um espelho do passado. Sim. Mas igual, sei lá, surgiram as gravadoras, por exemplo, você que investe em você antes era um duque, um conde, a igreja. É isso mesmo. E a exigência do público por novas músicas começou a ganhar importância, fazendo com que as obras tinham que ser executadas com 1 ou 2 ensaios. No entanto, que Mozart diz que seus concertos teriam apenas um ensaio. Exigente ele, hein? Exigente mesmo, hein? Deve ser mais difícil do que ensaiar com o Frank Zappa. Exatamente, é leitura à primeira vista, um ensaio só, depois vai lá e toca. Ele podia, né? Só deixar uma curiosidade aqui no final. Surgiu agora da minha cabeça, não reclamem, um podcast é assim, tá? O período clássico é um período, como o Leandro falou, né? Teve o período barroco, o período clássico em seguida, depois romântico, enfim. Quando você ouve falar em música clássica, você não tá... Bom, tem esse debate, né? Na verdade. Quando se fala música clássica, tem gente que entende que você está falando do período.
Tem quem diga que você deveria falar música erudita. Mas eu sou a favor de falar música clássica mesmo. O que você acha sobre isso? Eu acho que vai depender muito do contexto e com quem você está conversando, se é um profissional de música ou não. Por exemplo, se você está conversando com um músico que sabe sobre a história da música, os períodos da música, e você fala, música clássica tal, ele pode entender que é o período clássico. Mas se você está conversando com alguém que não é músico, que é leigo sobre os períodos da história da música, se você falar sobre a música clássica, com certeza a pessoa vai entender que é o gênero, né, o estilo da música. Do que a gente está falando, Então, ambos estão corretos, não existe o certo ou o errado. Com certeza. Bom, fica a curiosidade aí para vocês. Agora vocês sabem a diferença e vão saber se alguém está sendo snob com você ou não também. Isso, o importante é saber a diferença, né? O contexto. Eu prefiro falar música clássica. Eu prefiro falar música erudita. Então, não importa qual maneira você quer falar e você prefere falar. O importante é saber a diferença e que existe um período na história da música que é o período clássico. Saber de onde vem, né? E nós estamos aqui para passar esse conhecimento. Próximo tópico agora, os principais compositores do período clássico. Mozart, Beethoven e Schubert. Mozart foi um dos maiores compositores da música ocidental. Nasceu em 1756 em Salzburg, na Áustria, e faleceu em 1791 em Viena, aos 35 anos de idade. Morreu cedo, hein? Morreu cedo, Morreu um rockstar, né? Jovem para sempre. Eu fico imaginando se Mozart tivesse vivido pelo menos 50 anos, o que esse cara teria feito? É mesmo. Que ele tava ficando cada vez melhor, né? Tava no auge quando morreu. As melhores sinfonias são lá para as últimas também. A genialidade de Mozart foi florescendo cada vez mais com o tempo, né? Então imagina se ele tivesse vivido pelo menos uns 20 anos a mais, o que esse cara iria trazer pra gente, assim, muita coisa boa. E não sei se é verdade, uma vez eu vi em algum lugar que o Mozart, ele falava o alemão de trás para frente, assim, para brincar com as pessoas. Falar alemão já é difícil, imagina de trás para frente. Isso eu acho que é verdade, sim. Ele falam que ele tinha uma memória absurda, né? De ouvir alguma peça uma vez na vida e aí já escrever na partitura depois. Teve alguma peça proibida, não sei se era do Vaticano, não sei o que, de coral. Ele ouviu uma vez quando era bem jovem, chegou em casa, ele escreveu na partitura. Eu ouvi uma história parecida de Mozart, que ele foi viajar para algum lugar e ele assistiu ao concerto e na volta ele veio escrevendo toda a música, né, toda a peça orquestral na partitura. Parece que ele escreveu de 70% a 80% de toda a peça, assim, de cor. Assim, ele decorou só ouvindo e veio escrevendo toda a partitura na viagem. E na época não tinha gravador, nada disso, né? O gravador era o próprio cérebro, a memória, né? Era a própria memória. Uma memória absurda. E ele foi aluno do Haydn, antecipando aqui. Olha só, uma informação super interessante. Mozart, aluno de Haydn. Então, já tem um pezinho de Haydn ali, né? Tem. A música dele é claramente influenciada pelo Haydn. E agora, a sugestão de algumas obras de Mozart para ouvir, quem tiver interesse, claro. Piano Sonata número 16 em Dó maior, K545. Piano Sonata número 11 em Lá maior, K331 a La Turca. Pequena Serenata Noturna, K525 e Sinfonia número 40 em Sol menor, K550. E o próximo compositor é Beethoven. Ludwig van Beethoven nasceu em Bonn, na Alemanha, em dezembro de 1770 e faleceu em março de 1827 em Viena, aos 56 anos. Viveu mais do que Mozart, mas imaginem só se tivesse vivido mais.
o que mais poderia Beethoven nos trazer, né? Ele já estava indo pro período romântico, né? Ele já estava indo pro período romântico mesmo. A Nona Sinfonia, eu já li isso em algum livro de história da arte, né? Tipo, a Nona Sinfonia é para música, o que a Capela Sistina, o teto da Capela Sistina é para as artes plásticas, né? É um absurdo a Nona Sinfonia. Imagina o que ele teria feito depois. Beethoven foi um dos maiores compositores na história da música e suas obras estão entre as mais executadas do repertório de música clássica. Algumas obras de Beethoven para ouvir: Sinfonia número 5, a Sinfonia número 3, a Heroica, Moonlight Sonata, Opus 27, número 2, primeiro movimento Adagio sostenuto, Bagatelle número 25 em Lá menor, conhecida também como Für Elise. Essa última aqui é a bastante conhecida, né? A mais conhecida, se bem que também a Moonlight Sonata também é. A nona também é. A Ode à Alegria não tem como não conhecer essa melodia. É legal, você comentou da Sinfonia Heróica. Tem esse nome porque inicialmente a Sinfonia Heróica foi dedicada a Napoleão, porque Beethoven odiava a aristocracia, então ele gostava de Napoleão. Aí depois, quando Napoleão se tornou imperador, você vê até que Beethoven rasurou, né? Riscou o nome de Napoleão da partitura. E Napoleão tem um pouco a ver com a história do compositor sem cabeça. Vocês vão ver um pouco mais pra frente. Que dureza, né? Beethoven dedicou uma sinfonia toda a Napoleão, depois com o pé da vida rasgou tudo e jogou fora. Ele já não era uma pessoa muito fácil de se lidar, assim, não tinha humor, assim, não era uma pessoa extrovertida, né, muito alegre. Imagina ele recebendo a notícia do Napoleão virando imperador. Assim, Beethoven, ele tinha uns cadernos de conversação, né, pra quem não sabe, ele ficou surdo. Tinha uns cadernos que, sei lá, ele escrevia aqui alguma coisa, dava pra você respondia no caderno e aí depois que ele morreu, sei lá, destruíram vários desses não sei se diários também, para as pessoas não ficarem, sei lá, chocadas ou riscar a imagem do Beethoven por causa das opiniões políticas dele, das pessoas, que, como eu falei, odiava a aristocracia e tudo mais. Imagina que material interessante seria esse, descobrir as coisas que Beethoven conversava, pensava. É isso que eu estava pensando e ia comentar. Imagina o tanto de material que foi perdido nessas anotações de Beethoven. Nós poderíamos conhecer muito mais dele do que existe hoje, né? Só lendo esse material que ele escrevia, essas perguntas, essas anotações que ele fazia no caderninho. Imagina quantas histórias de boteco a gente perdeu por causa disso. Pois é, muito triste, né? Poderíamos ter muito mais histórias de boteco com o caderninho de anotações de Beethoven. E agora, um último compositor, Schubert. Então, Schubert foi um compositor austríaco do final do período clássico, nasceu em janeiro de 1797 em um dos distritos de Viena e faleceu em novembro de 1828. Schubert deixou um grande legado musical com mais de 600 obras, incluindo 9 sinfonias, música sacra, óperas, música de câmara e para piano. Assim como Chopin e Schumann, Schubert também escreveu várias peças importantes para piano. E isso faz lembrar da época da faculdade, das aulas da professora Marisa, que era de harmonia, que passou várias vezes peças de Schubert para a gente analisar ali, peças de piano, né? Eu também gosto bastante de Schubert, acho muito bom. Então agora algumas obras de Schubert para ouvir. Ave Maria, D. 839, Sinfonia número 4 em Dó menor, D. 417 trágica, Sonata em Dó menor, D. 958, Quinteto para piano em Lá maior, D. 667. Indo para o próximo tópico agora, falando sobre a estrela de hoje, o compositor Haydn, Joseph
Aliás, Franz Joseph Haydn nasceu na Áustria em 31 de março de 1732 e morreu em 31 de maio de 1809. E aí, Leandro, o que você tem a dizer sobre esse gênio, que foi, acho que talvez o maior compositor austríaco do período, né? Exato. Haydn foi um compositor de grande importância do período clássico por contribuir no desenvolvimento da forma sinfonia e do quarteto de cordas. E juntamente com Mozart e Beethoven, Haydn formava a Trindade de Viena. Era o Deep Purple, Led Zeppelin e Black Sabbath da época. Exatamente, os três. Quando Haydn ainda era criança, ele passou de primeira em uma audição proporcionada pelo diretor da Catedral de Santo Estevão de Viena, e depois de um tempo em treinamento, ele foi para Viena, né? Ele voltou para Viena para trabalhar como corista na catedral. Essa catedral tem um grande valor sentimental para mim, porque foi nela que eu e a Caterine ficamos noivos. Olha só, que chique! E foi nessa catedral também que o grande Mozart casou e foi velado. Então, quem um dia tiver oportunidade de conhecer Viena, não esqueçam da Catedral de Santo Estevão, que é uma catedral muito linda, assim. Para quem é músico, especialmente, né? Para quem é músico vai ficar encantado com toda Viena, e também para quem não é músico, é um lugar muito bonito, e aos arredores da igreja ali é bem legal também, e a casa de Mozart fica bem próximo da igreja. Haydn teve uma vida muito difícil em Viena. Ele morava na casa de um amigo e os primeiros trabalhos ainda eram do período chamado de Alto Barroco, e teve muitos empregos diferentes e uma carreira como músico freelancer, trabalhando como professor de música, como músico de serenatas e tocava órgão na capela. Olha aí a vida do músico, lá atrás já vivia como freelancer. No século XVIII já não era fácil a vida de músico. Pois é, já desde antigamente já era difícil. E depois de um tempo, sua carreira alavancou, trabalhando como diretor de música para príncipes, condes, e tinha à sua disposição as melhores orquestras da Europa. E trabalhou para a família Esterházy, né? A maior parte da vida, né? Isso aí. Eu teoricamente conheci um Esterházy, sabia? Como assim? Teve um estúdio em que eu trabalhava, uma vez tinha um austríaco trabalhando lá, que o sobrenome dele era Esterházy. Perguntei lá pro meu chefe, falou que ele era mesmo. Não sei até se era conde, se era alguma coisa. Olha só o Daniel chegando próximo de Haydn, hein? Se for verdade, né, se ele não era um cara se passando, que seria estranho. Então, teoricamente, um pouquinho perto de Haydn. Que privilégio, hein? É para poucos isso. E a música de Haydn era tocada em concertos em Londres, e seu trabalho teve um grande sucesso que suas partituras foram distribuídas por editoras do Reino Unido e toda a Europa. Em Londres, Haydn se instalou próximo a Great Putney Street, próximo de Piccadilly Circus, onde trabalhou em um estúdio na empresa de piano Broadwood. Haydn já estava no estúdio, hein? Já estava no estúdio. Professor também, né? Pois é, olha só quantas coisas em comum com os dias de hoje. Em 1770, Haydn foi para a Alemanha, em Bonn, cidade natal de Beethoven, e lá conheceu o próprio Beethoven, que tornou-se aluno de Haydn. Nossa, imaginem o nível do cara para dar aula para Mozart e Beethoven. E em 1790, Haydn desenvolveu o que chamaram de estilo popular, mas que mantinha ainda o estilo musical erudito. Um dos elementos importantes desse estilo popular era o uso de material folclórico. E música folclórica influencia muito música erudita também, né? O negócio da música folclórica é que às vezes meio que se perde um pouco porque não se escrevia partitura igual se faz com música clássica. Antes da época da gravação, né? E Haydn não inventou a sinfonia, mas foi chamado de o pai da sinfonia por ter escrito centenas delas, ajudando na evolução da forma. Escreveu quartetos de cordas, sonatas para piano,
trios no qual foram a base do estilo clássico de composição. Ele ficou muito famoso em Viena, cidade na qual passou seus últimos dias de vida no ano de 1809, onde faleceu aos 77 anos de idade. O Requiem de Mozart foi executado em sua homenagem. Ô, louco! Que moral, hein? Nossa, eu não sabia dessa. Haydn escreveu 108 sinfonias e quase 70 quartetos de cordas, além de óperas, missas, concertos e sonatas para piano. Só queria recomendar aqui uma composição de Haydn para vocês aí que estão ouvindo. Como o Leandro disse, são centenas, muitas, só de sinfonias, 108, né? Eu vou recomendar aqui uma que acho bem legal, uma das minhas favoritas. A Sinfonia número 94, em Sol maior, especialmente o segundo movimento, porque chamam ela de Sinfonia Surpresa. Por quê? Ela está logo no primeiro minuto da música, desse segundo movimento, a orquestra está tocando bem baixinho, assim. Aí, de repente, do nada, vem um acorde, pá, em fortíssimo. Dá um maior susto, assim, né? Falam que Haydn ficou sabendo que tinha gente que quase dormia ouvindo sinfonias e tal, e resolveu colocar isso para dar um susto nas pessoas. Não sei se foi isso mesmo, mas com certeza ele tinha algum senso de humor na hora de criar isso. É hilário, é demais, é sensacional. É muito bom, cara. Faz algum tempo que eu quero fazer isso em alguma música, justamente por influência do Haydn. Ainda vou fazer também algo similar. Faça, cara, faça que isso vai ficar incrível. Indo agora para o último tópico, para o tema de hoje, o compositor sem cabeça. Quando Haydn faleceu em 1809, naquela época, Viena estava em guerra e não aconteceu um velório condizente ao nível do compositor que ele era. Então, ele foi enterrado meio que às pressas em um cemitério nos arredores de Viena. E depois de alguns anos da morte de Haydn, eles iriam transferir o corpo para uma outra sepultura, mas quando abriram o túmulo, o príncipe Esterházy havia prometido que Haydn teria um túmulo grandioso, então foi encomendado um jazigo de mármore, e quando foram desenterrar Haydn, depois que os coveiros trouxeram o caixão do compositor para a superfície e abriram, só tinha o corpo, a peruca, mas estava faltando o crânio. E aí, Daniel, que mistério é esse, cara? O que aconteceu? Essa história é macabra. O que aconteceu foi o seguinte: Haydn, ele tinha um grande amigo, como vocês vão ver, um excelente amigo, chamado Joseph Rosenbaum. É um cara que adorava música, era acho que contador. Ele acreditava numa pseudociência da época chamada frenologia. Ele tinha um amigo que era frenologista, inclusive, bastante envolvido nessa história também, Johann Peter. Eu não sei falar alemão, então desculpem aí por assassinar esses nomes. Aliás, frenologia, só para quem não sabe, né, essa pseudociência, aparece até em Django Livre, quem assistiu esse filme do Tarantino. Esses caras acreditavam que se você estudasse o crânio de alguém, você ia descobrir, sei lá, mais sobre essas pessoas, porque Haydn era um gênio no caso, né? Ele acreditava que se você fosse medir as proporções do crânio do Haydn, ele descobriria porque ele era um gênio da música e tudo mais. Ou se alguém fosse burro, você ia saber porque a pessoa era burra, vendo as proporções do crânio. Puro charlatanismo, isso não existe, mas enfim. Então, quando ele ficou perceber que Haydn não estava tão bem de saúde, estava mais fraquinho, Rosenbaum começou a ficar de olho. Começou a ficar ansioso e de olho junto com seu amigo Johann Peter. Ficou mais ou menos assim: vai morrer quando? Será que tá morrendo? Será que morre? Meu amigo Haydn, como você está se sentindo hoje? Tipo assim, vem cá, meu amigo, como que você tá? Fala aí, você tá pior que ontem? Vem aqui, vamos dar uma volta nessa noite chuvosa aqui um pouquinho, vai fazer bem para sua saúde. Até que Haydn, infelizmente, expirou, bateu as botas, fez dessa para melhor. Como o Leandro disse, estava acontecendo uma guerra, né? Napoleão estava invadindo a Áustria nesse período. Por isso que eu falei que tinha a ver com
A Sinfonia Heróica do Beethoven também, né? Então, como o Napoleão estava invadindo a Áustria, Haydn, que era uma celebridade, não teve o tipo de funeral que se imaginava, né? Foi um negócio bem às pressas, colocaram ele num cemitério, num jazigo normal. Nisso, Rosenbaum fez um acordo com o coveiro, do coveiro, obviamente, pegar a cabeça do Haydn e entregar para ele. O nome do coveiro era Jacob Demuth. Oh, você tem o nome do coveiro? Eu não lembrava o nome do coveiro. Muito bem, o Rosenbaum fez um acordo com esse coveiro, ele foi durante umas 2, 3 noites, assim, encontrar com o coveiro. O cara não encontrava com ele, ele começou a ficar desesperado já, que acho que era até verão a época, né? Ele começou a ficar preocupado, vai decompor a cabeça do querido Haydn, do querido amigo dele. Até que o coveiro em algum momento apareceu, ele tinha tomado uma surra em alguma briga e estava se recuperando. Então ele entregou a preciosa cabeça do seu amigo Haydn para Rosenbaum, enrolada, né, em tecido e tudo mais. Rosenbaum então pegou a cabeça, entrou na carruagem, foi para casa. Mas ele não conseguiu segurar a curiosidade e precisou abrir, né, o tecido para poder ver o querido amigo dele, ver o rosto, né, quem sabe dar um beijinho. O problema é que ele já estava um tempo morto, estava quente, então estava um cheiro horroroso de uma cabeça se decompondo, impregnou toda a carruagem, Rosenbaum começou a vomitar ali mesmo. Enfim, depois desse episódio, Rosenbaum levou a cabeça para um médico que estava envolvido nessa história, acho que era Dr. Eckhart, o nome dele. Limpou a cabeça de uma forma lá que deixou só o crânio mesmo. Aí o que aconteceu entre o Rosenbaum e o amigo Peter dele foi que eles ficaram com meio que uma guarda conjunta do crânio do Haydn. Por períodos ficava um pouco com um ou com outro. Esse Peter parece que ele deixava até às vezes no jardim dele. Eles colocaram a cabeça em uma caixa transparente, tipo aquelas caixas de exibição de acrílico. Então o crânio ficou ali e dava para ver do lado de fora. É verdade, acho que eles colocaram numa caixa. Ficava nisso, e ficava lá para as pessoas verem. Meio que não escondia tanto assim, né? Que ele estava com a cabeça do Haydn. Foram 11 anos disso. Até que um belo dia, um duque foi visitar o príncipe Nicholas Esterhazy. Eles ouviram uma peça de Haydn. E esse duque comentou: nossa, que sorte você tem de ter tido Haydn para trabalhar para sua família, criar essas belas obras. E ainda ter a honra de ter o corpo dele. Foi nisso que esse príncipe Esterhazy pensou: putz, eu não tenho o corpo dele. Eu tenho o corpo dele? Não tenho, porque tá enterrado em outro lugar, tá naquele cemitério. Aí foi nisso que ele pediu: pô, vamos lá desenterrar para colocar aqui no jazigo da família Esterhazy. Foi nesse momento que chegaram lá, abriram o caixão, encontraram o corpo de Haydn sem a cabeça, só a peruca. Nisso o príncipe falou: meu Deus, o que aconteceu aqui? E chamou a polícia, né? Pra descobrir o que diabos aconteceu. Nisso, acho que pelas pessoas que já devem ter ouvido falar que o Rosenbaum estava com a cabeça, alguém contou pra polícia. Foram pressionados, entraram em desespero, porque Deus me livre, né? Devolver a cabeça do Haydn. Que absurdo. Então eles fizeram o que qualquer pessoa sã faria, e devolveram o crânio de outra pessoa pra polícia. Pegaram um crânio meio que aleatório ali, não dava pra saber, né? Não tinha rosto, e vai esse mesmo. Pra que devolver o crânio? Vamos dar o de outra pessoa. Então eles deram um crânio, só que era um crânio de um homem bem mais jovem. Então, eventualmente, a polícia, que aliás não fez absolutamente nada quando eles devolveram o crânio, não prendeu eles nem nada. Eles ainda botaram a culpa no médico lá que já tinha morrido, mas aí descobriram eventualmente que era o crânio de um homem mais velho. Foram de novo lá, porque o príncipe Esterhazy queria o crânio. Foram na casa do Rosenbaum, bateram lá. Senhor Rosenbaum, vocês poderiam devolver o crânio de Haydn, por favor? O que ele fez, de novo, que qualquer pessoa sã faria: escondeu o crânio do Haydn na sua cama. Acho que ele colocou dentro do colchão até e colocou lençóis em cima. Mas ainda assim ele fez a mulher dele entrar na cama junto com o crânio para ter certeza que a polícia não entraria lá. E a polícia, o que fez? Realmente não entrou lá, deixou a mulher em paz. Mas eventualmente o Rosenbaum fez o quê? Devolveu um outro crânio falso, dessa vez de um homem mais velho. E depois que Rosenbaum morreu, como herança, ficou para o Peter, amigo dele, o crânio de Haydn. E depois também ficou pro resto da vida dele também, né?
do Peter. E parece que o crânio foi devolvido para a Sociedade Musical de Viena naquela época. Foi. Mas eu acho que foi depois que esse amigo morreu também que ele deixou como herança. Não sei se ele foi em vida, mas acabou com essa sociedade, sim, o crânio do Haydn. E ficava em cima ficava no topo de um piano lá. Até que os Esterházy acabaram descobrindo isso. Então, apenas em 1954, eles recuperaram o crânio, ou seja, 150 anos depois da morte do Haydn, e enterraram de volta na cripta deles. E ainda tem mais uma curiosidade, no final das contas. O túmulo do Haydn agora tem 2 crânios. O primeiro crânio falso que eles deram e agora o crânio verdadeiro junto. Foi tanta falta, né, durante tantos anos, que agora tem 2, né? Eu acho que ficaram tanto na dúvida de tanto crânio que entregaram para eles que deixaram os 2 ali, né? Na dúvida, deixa os 2. Não custa nada. Não custa nada. Deixa 2 crânios ali mesmo. O Haydn pós-morte agora tem 2 cabeças. E 5 de junho deste ano, 2024, fez 70 anos que o mistério foi resolvido. Demorou, mas foi resolvido. Demorou, mas foi resolvido. E essa é uma história fantástica, assim, foi a ideia do Daniel trazer esse tema para o podcast. Foi muito divertido pesquisar sobre ela e está sendo divertido gravar também. Essa história bizarra é comigo mesmo. E quem não curte, né? Uma historinha bizarra de leve. Esperamos que tenham curtido esse especial de Halloween e tenham aprendido mais sobre o compositor Haydn, o compositor sem cabeça. Não esqueçam de deixar o like, comentem à vontade o que vocês acharam dessa história macabra e até um próximo episódio. Foi isso, espero que tenham gostado do nosso primeiro especial de Halloween aqui do Beethoven no Boteco. Não percam suas cabeças, até a próxima!